Aproveitar que eu já deitei, vou julgar minhas visões. Eu falo que Deus e Nossa Senhora mostra, né? Não julguei ontem, então vou julgar o de ontem e o de hoje uma vez. Eu queria ter ido ver meu tio Donizete cantar lá na quadrilha lá do Nazaré, mas não teve jeito, porque nosso coral cantou e eu cheguei, fui ali na Bicho de Quim, fui lavar meu uniforme, então já tá tarde, não tem jeito, né? Tentei chamar uma moto, mas também não deu. Ontem, dia 4 de julho de 2025, eu falo que o senhor mostrou alguma coisa com um homem daqui de Itaúna que está trabalhando na cultura. Até eu vou ver sobre o que é, vou esperar. Mas, pelo que eu vi, eu também concordo com ele. Parece que é sobre o negócio daquele, da Uzi Minas. Eu vou olhar direitinho, que eu ainda não olhei. O senhor mostrou alguma coisa com a Mariana, que nós estamos trabalhando, né? Hoje eu até não trabalhei, mas que nós duas trabalhamos ontem tá no Varanda Verde, e até eu ri bastante dela ontem lá na cozinha, mas a hora que se ela ver meu vídeo, ela vai entender. A Nossa Senhora mostrou algo também ontem com um lugar que ia ter muita chuva e muito raio, né? Cruzando o céu, ia ser uma chuva muito forte, mas eu vi uma reportagem ontem também. Me parece que tinha até umas meninas que estavam ilhadas, né? Eu vi mesmo, mas parece que era no Brasil não, mas eu realmente vi que teve mesmo. O Senhor mostra, por isso que eu fui à missa ontem rápido, quando foi a primeira sexta, né? Ele mostra algo sobre o Sagrado Coração de Jesus, porque toda primeira sexta tem a missa, né? E sobre o apostolado de oração, e não é mentira, né? Ontem também o Senhor pede para fazer as bênçãos, né? Fazer a bênção da água, de todos os objetos, né? De texto, né? Das imagens, tudo que a gente tem. E sobre a bênção também, hoje também está falando no Evangelho sobre a bênção de que Abraão deu para os filhos. Então, para os pais abençoarem seus filhos, né? Como ontem não teve jeito de eu ver que estava muito rápido e tudo, hoje eu ainda fui ler um pedacinho e realmente está falando sobre isso. Como vai ser na segunda leitura, então é só amanhã, porque a partir da missa, hoje é sábado, então tem a primeira leitura, tem o Salmo, a segunda, né? Mas até hoje eu tô sobre o Evangelho, mas eu puxei de manhã, tava falando sobre a bênção, né? Eu vejo todo dia também a liturgia diária, eu puxo com o Padre Gustavo o Evangelho, mas todo dia eu vejo a liturgia do dia. Então tá falando sobre a bênção de Abraão. No folheto não, mas eu puxei hoje, até vou puxar de novo. O Senhor também ontem mostrou algo sobre minhas chagas. E assim, eu fiquei impressionada que na hora que o nosso coral tá cantando, ele tá falando na primeira leitura, deixa eu ver. Ah, não, tá falando na segunda leitura. Doravante que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Isso, e como é um dia antes, então ele me mostrou ontem, falo que Deus Nossa Senhora me mostrou ontem, sobre as minhas chagas. Então tá na segunda leitura da missa, né, da carta de São Paulo aos Gálatas, né? Falo que meus dentes ficaram tortos. Deus, quando eu comecei a olhar, eu já expliquei, o Senhor mostra, ele fala que minha chaga está na boca. Então foi o que mostrou ontem e realmente hoje está falando na segunda leitura. Até fiquei impressionada, porque eu estava à missa, nossa coral, a hora que o menino leu, aí foi aonde que eu pensei, falei, realmente tá na escritura, porque eu já tinha notado que foi ontem, né? O Senhor mostra algo numa cirurgia, também é coisa assim que eu conversei com a Mariana, ela sabe o que é, sobre uma agulha e tal, um remédio trocado. E o Senhor mostra algo com uma pessoa que foi para uma cirurgia e o médico fez uma cirurgia errada. Isso foi ontem. Hoje, dia 5 de julho, o Senhor mostrou algo sobre minhas aulas de dança, ele fala sobre os dons. Hoje eu até fiz de manhã, porque meu corpo já está tão acostumado, a minha coluna vai ficando dura, então se eu não fizer, eu mesmo vou sentindo, né? Então o corpo pede. Então, ele mostrou algo hoje sobre minhas aulas de dança. Então, eu falo que todos os dons, antes de eu fazer qualquer coisa, eu agradeço a Deus pelos dons que Ele me deu e também peço licença para Ele. Né? Até aqui em casa, quando eu falo que eu vou dançar, eu tenho meu Sagrado Coração de Jesus, meu Sagrado Coração de Maria, eu peço licença para Ele mesmo, porque né, é o que eu vou fazer. Mostrou algo com um homem dizendo, parece que viu alguma coisa, ficou impressionado e ainda gritou, misericórdia.
Deus não quer misericórdia mesmo, não sacrifício, né? Também foi o que falou de ontem, mas ainda não entendi o que foi. O Senhor mostra algo para rezar pelos idosos, ainda mostra algo sobre um homem de 60 anos. Então, eu falo que na liturgia também está falando sobre Abraão, né? Quando ele já estava mais velho, que ele teve o filho, abençoando. Então, assim, essa noite ele mostrou mesmo alguma coisa com um homem idoso. O Senhor mostra a cor amarela, parece que ele pedindo para rezar pelos suicidas, né? Eu até vou fazer o cerco agora mesmo, antes de dormir, mas ele pede pra gente rezar pelos suicidas, né? Mostra um homem que é pensando em suicidar. Falei que não adianta, não resolve, né? As coisas têm que pedir ajuda, resolver os trem devagarzinho. Nossa Senhora mostra uma mulher que estava grávida e eles deixaram passar, né? Por isso que perdeu o neném. Ela mostra que eles deixaram passar. Uma gravidez que passou muito tempo, não tirou, então não teve jeito, né? Eu falo que Nossa Senhora pede para rezar pelos missionários e fala sobre alguma coisa, missões, né? Foi o que essa noite foi o que ela me deu. Ela me deu a palavra assim, missões. Então, ainda pede para rezar pelos missionários, como eu também estava à missa, estava tudo anotado, então tá tudo na Escritura Sagrada. Então, não tem mentira, né? Tanto que ainda cantei aquela música, ela muito amou, porque essa música fala, vai seguir caminho sem temor. Então, até por isso, a hora que eu tô, né, que ontem eu fiquei aqui pensando sobre as músicas e o resto, peço a Deus para me mostrar, então as músicas que eu preciso cantar, a hora que ele me mostra à noite. Então foi por isso que eu cantei a música Ela Muito Amou, porque Nossa Senhora fala missões, então tem que ir, não adianta. Pede para rezar pelos doentes, inclusive mostra alguma coisa sobre o Tiba, né? Eu venho também rezando a oração de São Rafael também para ele já há bastante tempo, né? Pela situação tadinha que ele teve. Eu falo que ela pede para rezar por todos os doentes. Hoje eu já fiz rezei o texto de São Rafael, que é o médico da cura, inclusive para o Tiba, né? Então ela me pediu para me rezar o ofício da Imaculada Conceição, que é todo sábado, eu já rezei, rezar pelos doentes, pelas gestantes. Ela pede pelos professores, tanto que é pelo fato da minha aula de dança, né? Então não sou professora ainda, mas é o que eu quero fazer, que se Deus quiser que eu quero dar aula. Ela pede para rezar pelos professores, os missionários, pelos idosos e que eu preciso fazer os cercos de Jericó pelos suicidas. Então, assim, eu acordo de manhã, eu anoto tudo e depois é que eu vou vendo, vou lendo o evangelho, vou direitinho, né? Então, não tem jeito. O santo do dia hoje eu ainda não vi, mas como eu já tô deitada, eu vou ver agora, né? Que Deus abençoe. Eu falo que a minha semana começa no domingo e que seja uma semana, assim, não só para mim, mas nós todos abençoados e que Deus abençoe para todo mundo mesmo, né? Da cura aos que estão doentes. E a hora que forem rezar, reze uma Ave Maria para mim, que até hoje nós coral cantando e o padre realmente falou. Realmente o caminho de Deus não é fácil, mas eu falo de novo, é o caminho que eu escolhi e eu não volto atrás.